Gatas, garotas, vocês não sabem quem está aqui comigo hoje, que é um prazer, é uma honra, é um presente de Deus eu estar com essa riqueza. Manoela Cabrino, não é Manu, viu? É Manoela. Manoela Cabrino. Primeiro eu quero te agradecer, falou que é um presente de Deus você estar aqui na minha casa, que eu só te vejo nas telinhas, mas ela é linda, gente, demais. Estou com essa camisa verde em homenagem, porque é uma beleza, assim, que só você vendo de perto, que é verdade. Ela existe, parece uma princesa da Disney. E aí, eu já conheço Manoela, mas vocês vão conhecer hoje. Eu fiz um videozinho, Manu, pra você, seu. Ai, meu Deus. Vamos ver. Manoela Cabrino, esposa do Anderson e mãe da Malu e do Rico. Amada de Jesus, ordenada por aquele que a curou, fascinada em uma vida saudável. Ela é fitness, empenhada em ajudar o maior número de pessoas. Graduada em Direito e pós-graduada em Direito Desportivo. Idealizadora e facilitadora do método AM Coaching. Treinada por grandes líderes da inteligência emocional. Disponível para ajudar você e se tornar um agente de transformação. Uma pessoa relevante naquilo que você foi chamada. Beijo no coração, te amo, Manu. Bora fazer o nosso pod, família linda. Amo você. Aguento tanta belezura numa pessoa só. Nossa, que lindo, que cuidado de cada foto. Eu faço com o maior carinho do mundo, que você merece, porque eu te conheço e hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer. Amém. Eu queria começar a nossa entrevista falando uma coisa bem peculiar, que você falasse da sua infância. Como foi a sua infância? Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Itatiba, e eu nasci na zona rural dessa cidade. Então, assim, eu tive um pai que ele era motorista de caminhão, caminhoneiro, e minha mãe era bailarina. E nós fomos criados ali, eu sou irmã da Marcela, que é minha segunda irmã, depois a minha mãe teve 2 filhos gêmeos, que é o Murilo e o Milton. Eles faleceram na hora do parto da minha mãe, e sempre com essa garra dela, essa determinação dela, nós somos criadas de uma maneira muito rica em amor, em natureza, em contato. Inclusive, quando eu passei aqui, chegando na tua casa, né? Todo mundo fala que essa aqui... conexão com a natureza sempre foi muito forte. Então, eu sempre tive muita ligação com os meus avós, a gente sempre estava muito ali perto um do outro. Eu me senti muito amada em toda a minha infância. O problema só é que eu demorei para entender algumas formas de amor. Então, só depois que a gente perde, eu perdi meu pai com 52 anos, super jovem, com câncer de estômago, e eu não tinha uma relação tão minha de filha com ele. Sempre tive uma admiração, eu sempre me senti muito amada por ele, mas eu demorei para reconhecer a forma dele me amar. E aí eu fui descobrir depois que ele morreu. Olha, que importante a gente falar isso, né? Você pode fazer as pessoas descobrirem antes das pessoas que ela ama morrerem. Então você precisa perder para isso. Deus vai te usar para falar isso. Amém. Olha, enquanto a pessoa está viva, a gente tem que demonstrar amor. Exatamente. E pegando um gancho no que você falou, que as pessoas falam, o que a senhora deu pro Dani e pro Gu para eles serem assim? É o que você falou, sua mãe te deu amor, né? Foi. É amor, atenção e carinho. Que é de graça, isso é de graça. E eu falo que eu, como professora, eu sei que isso é importante. Então, às vezes, eu sei que eu fui privilegiada por eu ser professora, então eu sei que uma criança precisa. Que é o que eu dei para eles, que eu falo que é a educação, que a mãe tem que pensar que o filho é uma poupança, é um investimento. Você põe lá amor, carinho, atenção, ele vai te devolver isso. Agora, se você não põe nada, não espere nada. E aí, sabe que eu também quero agregar disso que você está dizendo? Hoje em dia, eu sou cristã há muito tempo. E eu sinto às vezes que os testemunhos que as pessoas contam hoje, né? Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. É interessante que o ímpio também tem casa, tem carro, também às vezes tem uma casa no mesmo condomínio que você, que é cristão, que jejuou, que orou. Então o testemunho, ele virou muito um espetáculo. Só que não é isso que é testemunho. O testemunho hoje não é o Daniel onde ele está, o Gu onde ele está. É a jornada que vocês construíram para o milagre acontecer. As pessoas esquecem de contar o milagre, a jornada. O processo, né? Porque o milagre em si tem pessoas com caráter e sem caráter em todos os lugares, tem bênçãos materiais em todos os lugares, mas e o processo, e a jornada? E é esse lugar que a terapia nos ajuda muito, né? A vencer para a gente materializar o nosso milagre. Uma curiosidade que eu tenho, acho que todo mundo que te segue, que te vê, como você foi parar? Eu quero ser psicóloga, quero tratar da mente das pessoas. Como que surgiu? Varinha de condão? Porque tipo isso, é muito difícil, gente. Muito difícil você
Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sempre quis ser rica. Eu não queria menos do que desfrutar de coisa boa. Eu queria ter conforto. Então, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava no mesmo colégio que eu estudava. Eu estudava em colégio particular porque ela era funcionária. Então, a gente era muito envolvida com o vestibular. Então, na hora que nós pegamos as profissões lá, nós falamos, qual que pode me dar um futuro? Sério? Porque o direito, eu sou formada, né, como advogada, igual você falou, ele dá uma carreira muito ampla para nós. A gente tem várias áreas que a gente pode operar, trabalhar. O que acontece, Dan? Nesse processo, eu escolhi o direito porque eu vi que ele poderia financeiramente me levar em algum lugar. Como eu era muito imatura, inocente, não tinha um desejo tão ardente, porque 17 anos é muito nova para escolher uma profissão, no meio da minha profissão, não gostei. Não, mas você concluiu? Concluí, fiz uma pós-graduação em Direito Desportivo, porque eu gosto de esporte, então fui fazer o desporto para ver se eu ficava perto. Inclusive trabalhava com contratos de jogadores de futebol. Porque eu falei, pelo menos eu tô perto do esporte, quem sabe valeu 5 anos. Já pegando o gancho de esporte, você sempre gostou de esporte também, que eu vejo que é super fit, faz crossfit, meu Deus, alimentação saudável, agora inventou de correr. Agora eu vou ser maratonista. Meu Deus, aquela corrida chique, que ela fala, a garrafinha chegou, o negócio de cabelo chegou, o óculos chegou. Tudo equipado. Adoro ver tudo. Fui pro direito de esporte, fiz essa pós-graduação para ver se eu ficava mais perto dos meus prazeres, porque 5 anos de faculdade, falar, pô, não valeu de nada. E aí começa um grande processo terapêutico meu, porque a minha profissão tinha muito mais vínculo com uma realização da minha mãe do que um plano da Manuela. Então, mudar a minha carreira significa cortar o cordão umbilical com a minha mãe. E a gente tinha uma simbiose muito grande, a gente tinha uma conexão muito grande. Eu entendo muito você, já dando um parênteses, que o Daniel, quando falou, mãe, eu quero ser MC, eu falei, não, filho. E sabe o que ele falou? Tem tudo a ver. Eu sei, mãe, a senhora quer que eu seja professor de educação física na sua escola. Porque a criança cresce, eu tenho que ser o que minha mãe é. O advogado pega o escritório do advogado do pai. A médica pega o sobrenome da... E aí eu sempre falo, gente, você tem que deixar o seu filho ser feliz. Não é o que você quer, o que o seu filho quer. A asa é dele, não é? A gente não pode querer o nosso sonho não projetar no seu filho. Isso, o que te faz feliz? Ser MC, cantor de funk? Amém, mãe, eu vou te ajudar. Acabou, não é o meu. Né? A gente respeitar a escolha do filho. E a pessoa viver aquilo, né? E aí eu era uma pessoa que eu sempre fui muito determinada, o esporte acho que faz muito isso com a gente, eu sempre fui muito determinada, mas eu não era feliz. Então eu cheguei um tempo da minha vida que eu falei assim, não importa, o que importa é que eu tô sendo constante, eu vou fazer valer esses 5 anos. Só que chega uma hora da nossa vida que ou a gente queima a ponte, ou a gente vai ficar nessa mesmice, na tristeza, na angústia, né? Foi quando eu entrei para trabalhar com uma grande amiga numa empresa, na parte de vendas, nada a ver com o direito. Eu trabalhava no Banco Pan-Americano na época, saio para trabalhar com vendas. E ali começa uma coisa muito legal que eu quero registrar aqui para vocês. Porque a empresa, ela tinha um protocolo dos 5 passos para você atingir sua meta. Ela tinha o passo a passo. Se você fizesse, acordasse, tomasse café com não sei o que lá, você iria emagrecer. Tipo isso, lá tinha o protocolo para você bater meta. Eles pagavam muito bem pelas metas batidas e eu sempre gostei de desafio. Então eu comecei a liderar uma equipe muito grande e que dava os passo a passo. Só que o que acontecia? Nem 50% das pessoas chegavam. E eu falava, não, tem alguma coisa errada. Porque se existe o passo a passo, por que as pessoas não umas chegam conseguem, outras não? Porque a parte motivacional tem um teto. A motivação, ela vai até onde tua crença põe a tampa. E aí eu disse, então, resumindo tudo, né? Então é isso, as pessoas querem ser ricas, mas não se acham merecedores do dinheiro. As pessoas querem desfrutar da prosperidade, mas acreditam que está sendo desleal a um padrão de vida que os pais já tiveram. Então o que ela faz? Ela sabota o próprio resultado. De forma consciente? Não, de forma inconsciente. E aí foi quando eu falei, então peraí, eu preciso ficar boa nisso. E aí eu vou estudar psicanálise. Né? Opa. Vou estudar psicanálise. A psicanálise trata muito essa coisa da ferida emocional, dos traumas da primeira infância, que é do ventre da mãe aos 7 anos. E eu vou entender o que segura a pessoa ali para ela não ter resultado. Eu me apaixonei tanto que eu não queria mais trabalhar no departamento de vendas. E o que começou a acontecer? A empresa que eu trabalhava começou a me reconhecer nos treinamentos, não mais com a parte de venda, mas pela parte do ativacional.
de passar a peneira e falar assim, peraí, não é por aí. Você pode fazer 20 vezes o passo a passo. Mudar a rota, né? Vamos mudar a rota, que não é bem Enquanto esse você não achar caminho, merecedora, você não vai. E ali eu comecei a ganhar uma clientela, comecei a perceber que eu teria que abrir mão de algumas coisas da minha vida para eu arriscar a terapia daquilo que eu acreditava. E ali eu passo por uma das maiores dores da minha vida, porque nessa empresa eu tive grandes resultados profissionais. Então eu tinha reconhecimento e eu estava ganhando dinheiro. E aí é de novo, né? Aí eu olho para aquilo e falo E assim, agora? como? Não posso abrir mão disso. Mas tem momentos na vida que Deus, se você não vai por aquela obediência que Ele tá te mostrando, Ele te expele. E aí foi quando eu me expeli mesmo da empresa e comecei a me dedicar unicamente ao desenvolvimento humano, a entender a mente humana, me especializei em traumas infantis, né? Eu ia te perguntar até isso. Você consegue explicar um pouquinho para nós, todo mundo, o que é trauma infantil, assim, rápido, básico? A psique humana, ela é formada do 0 aos 7 anos, do ventre da mãe até os 7 anos. Então presta atenção nisso que eu vou explicar, porque a pessoa já pode ampliar a consciência de traumas muito grande aqui. Tudo que a mãe sentiu no parto, na gravidez, o bebê sentiu. Por quê? Porque é uma relação única de mamãe e filhinho. Então, se sua mãe passou por um desemprego, se sua mãe foi uma mãe solo, se sua mãe sofreu um acidente, se ela percebeu um assalto, qualquer dor e trauma que a sua mãe passou enquanto você estava no ventre, o líquido amniótico ele esfria, o ventre contrai e o bebê sente. Inclusive... Gente, tô passada, impressionada. Inclusive, se os pais não querem aquele bebê. Porque em muitos casos existe a necessidade, às vezes, de um aborto, que a mãe achou que essa seria a saída. Então, sem julgamento entre certo e errado, mas é o que aquela mãe desejou, pelo medo, pela insegurança. Ou às vezes a mãe não quis, mas o pai quis. Esse bebê, ele percebe tudo. E ali passa a ter, através do livre-arbítrio da alma. Por quê? Porque a neurociência fala que existem neurônios no coração. Antes ela dizia que neurônios era só no cérebro, mas existem neurônios no coração. O que o neurônio faz? Memória. Que é aquela que a gente fala memória afetiva. Isso, da que vem desde aqui. Eu lembro a panela de feijão quando eu chegava da escola. Isso. Feliz da vida porque minha mãe estava fazendo o almoço. Perfeito. Então essa memória que tem no coração, que é o primeiro órgão que a gente ouve do bebê, vai gravando essas memórias que trazem mesmo depois de você adulto. E por isso que essa dor, a dor da rejeição, acontece no ventre. É no ventre. Fui rejeitada quando eu estava grande. Não, é outra dor. A dor do ventre é a rejeição, de não querer. A dor do abandono vem assim que o bebê nasce. Então, na fase do parto, a gente descobre vários traumas, inclusive o parto. Né? Tipo, como foi seu parto? A eclâmpsia, sabe essas coisas que a mãe passa por E aí você faz essa anamnese numa primeira consulta. A pessoa tem que falar, eu quero falar sobre trauma. A pessoa não sabe o que é um trauma infantil, mas como que você por isso que consegue jornada, puxar? É a jornada. Então ela chega e fala assim, mas ela não vou bem no meu casamento. Ótimo, vamos entender. Problema no casamento é um sintoma. Dor de cabeça é um sintoma, queda de cabelo é um sintoma. Manuela, não consigo casar. Que rico isso, gente. Acho que a gente vai fazer uma vez por semana. Eu ia adorar. Porque é muito rico para as pessoas que até nem têm condições de fazer uma terapia. Às vezes as pessoas acham que é supérfluo. Não. Ou que é coisa com todo de louco. Você não ouviu isso? Não preciso disso, não. Eu tô ótima, mas não tá. Não. Só de você falar que tá ótima, você não tá. Inclusive, uma paciente minha hoje abriu e falou: eu tô ótima, não sei nem o que falar. Eu falei, minha filha, vamos conversar direito. Aí eu dou umas puxadinhas, porque daí eu sei umas perguntas que eu vou levando para a alma dela permitir entregar. Então, quando tem o parto e o período da amamentação, vem a dor do abandono, que é a segunda dor existencial que um bebê passa. Então, muitas pessoas hoje que têm compulsões alimentares, por exemplo, compulsões por compra, está ligada a essa dor de abandono. É um distanciamento que ela sentiu da mãe, e a mãe realmente quis abandonar? Nem sempre dá. Nem sempre essa dor do abandono vem porque minha mãe não me quis mais. Porque a rejeição é não te quero, a dor do abandono é eu te quero, agora eu não quero mais. Às vezes o fato de você ter ficado na UTI. E não tem aquela história assim, que às vezes acontece conosco. Não foi isso que eu quis dizer, te magoou. Porque às vezes a criança pode sentir uma coisa e a mãe fala, mas não foi isso que eu estava sentindo. Não tem esse conflito de sentimento? Ótimo, né? Ótimo você ter falado isso. E aí eu vou deixar algo muito importante. Mamães que estão me ouvindo, né, que às vezes estão olhando para o filho. Nós precisamos nos importar com o que o filho sente.
Isso é muito importante, Sim. porque não importa que não foi isso, foi o que ele entendeu. E hoje, sabe qual é o maior problema da humanidade? Ter ensinado as pessoas a não sentir. Eu vou te falar uma coisa que eu falei hoje na entrevista que eu dei à tarde, né? Tá. Que eu era eu sou diretora de educação infantil, porque eu gosto da criança pequena, porque você, é o que você falou, de 0 a 7 você pode fazer tudo. Mas aí com 15 você queria que seu filho vá pra igreja, você nunca levou, não vai. Não desentorta. Mas aí o que eu, lá na minha escola, no PPP, que é o político, né, projeto político pedagógico anual, eu sentava com a minha equipe e falava, vamos trabalhar a inteligência emocional dessa criança. Amenda. Todas as escolas de educação infantil tinham que ter uma matéria, inteligência emocional. Pra quê? Eu falava isso para minhas professoras todas, para ensinar a criança a lidar com sentimentos. Porque aí bateu, vem, a criança vem chorando. Eu paro de chorar e me fala o que aconteceu. Porque, né, a criança não sabe que ela tá chorando. Aí você vai parar de chorar e ele enxugava assim. Falei, o que aconteceu? Me bateu. Então você vai lá e fala, não gostei que você me bateu. Isso. Você tá exteriorizando o que você sentiu. Estou bravo com você. É ensinar o sentimento. Não gostei que você... Aí pro outro, pede desculpa pro seu colega. Desculpa. E resolveu. Agora fica chorando aqui, vai lá e bate de novo e não resolve. Não resolve. Cresce um adulto que não sabe os sentimentos dele. Não sabe administrar o sentimento. Eu sempre falava, o que adianta um advogado que não tem inteligência emocional? Isso. Tem a OAB, mas não sabe tratar as pessoas bem. Eu prefiro um lixeiro que tenha respeito pelas pessoas. Isso aí. Não é o diploma, é o sentimento. É ele saber lidar com o sentimento. Que tinha que ter essa matéria em todas as escolas. Que pena, o que né? você está sentindo? Estou triste. Às vezes quando o filho faz uma arte lá, a mãe briga, né? E você fala assim, a mamãe tá nervosa agora. Depois a gente conversa. Eu aprendi isso com meus filhos. Eu também. Eu falo às vezes para meus filhos, inclusive minha filha tá aqui comigo, eu falo para ela, eu não estou podendo falar agora, eu preciso... Quando eu conto uma coisa absurda, que a gente fica com o cabelo assim, a mamãe tá nervosa. Mas você quer matar. Mas a mamãe está nervosa, daqui a pouco a gente conversa. Aí vai, toma um banho, come alguma coisa, agora a gente pode conversar. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com isso. E sabe o que aconteceu também? Eu acredito que você deve ter também vivido isso. As pessoas demonizam as emoções colocando a culpa em Deus. Então, se você vê uma criança que sentiu raiva porque alguém foi lá e pegou a borracha dela, sentir raiva não é de Deus. Aí você demoniza uma emoção que a criança sente e ela se sente... Essa expressão, né? Demoniza. Gostou? Eu achei forte. Porque não deixa a pessoa sentir uma pecaminosa. Tenho inveja. Eu também, sou terapeuta há 8 anos. Adoro. Só que o que acontece? Não, acho que às vezes até acham, nós duas somos cristãs, né? Nossa, não pode ficar bravo com as pessoas. Por quê? Não. Qual o problema, né? Inclusive, só na sessão a gente sabe, né? Adoro o seu jeito. Que bom que a sessão é confidencial. Porque na hora que você sente aquela inveja, não é pra você colocar debaixo do tapete, porque se você não der ouvidos pra ela, em algum momento ela volta pior. O que fez eu sentir inveja da Dani? É porque ela acorda cedo, é porque ela não tem preguiça, é porque ela educa. Eu não faço isso, então eu invejo o que ela se tornou, mas eu não quero fazer a jornada que ela faz. Então isso é para levar eu a refletir sobre minha emoção e não me achar uma pecaminosa por isso. O que eu só não posso é deixar essa emoção ser predominante. Igual uma chave de ignição. É um tempero, né? Isso. Eu posso demonstrar minha personalidade igual eu. Sou uma personalidade forte. A minha equipe tá aqui e sabe. Eu sou determinada, eu falo firme. E elas sabem disso. Mas eu tô falando porque eu amo elas, eu quero que elas cresçam. Que todas são mais novas que eu. Então já entendeu que é por amor. Porque eu não posso abaixar, tá tudo bem. Não tá tudo bem porque você chegou atrasada. Não. É assim que eu gosto. Ser transparente. Isso. Aí no outro dia ela não vai chegar atrasada. Mas eu preciso falar o que eu tô sentindo. Isso. Mesmo que vai ser firme pra pessoa. Mas aí sabe por que as pessoas não falam? Porque elas não gostam de magoar o outro. E tem essa não quero falar pra não magoar, então. Isso, pra tem que ficar falar bem. às vezes. Isso é dor de abandono. Aí só vou nomear, só pra concluir a primeira infância, então vem a rejeição, o abandono, depois vem a manipulação, de que você manipula a criança. Ai, que linda, você falou, eu te amo, ganho um chocolate. Ganha aplausos. Depois vem a humilhação, que é o período do desfraude, que muitas escolas aqui entram nesse processo de dor de uma criança que passa pela dor da humilhação. E depois é a dor da troca, que é quando a personalidade da criança se forma ali entre os 7 anos. Cada uma tem a pessoa que causa, a ambiência. Então nós conseguimos, através da história de vida de cada um, identificar onde está essa dor e como nós vamos trazer um novo significado para ela. Porque tudo é a forma que a gente olha. E como uma curiosidade, como você trata, né? Você gosta de falar, sou terapeuta ou terapeuta. Eu estudo a mente, cada um gosta de falar né, um nome diferente. Eu estudo a mente das pessoas, né? Eu amo ser terapeuta. Terapeuta, Isso. né? E eu queria, como você é evangélica, tem alguma coisa que você linka a Bíblia com a terapia? Você consegue linkar?
Os personagens da Tudo. Bíblia. Tem algum personagem da Bíblia que você fala, meu, história Sou de apaixonada. Daniel, história, né, de Moisés. Sim, Você sim. consegue linkar isso? Ó, uma das coisas mais lindas da terapia, que você falou, como a terapia chegou, né? Então, eu entrei por causa desse prazer que eu comecei a entender. E chegou um tempo depois que eu estava quase formada, que eu comecei a... Porque assim, quanto mais eu conheço a ciência, mais eu conheço Jesus. A ciência fez eu me apaixonar ainda mais pelo meu mestre. O fato é que antigamente eu tinha um nível de religião tão alto que eu fui ensinada que a terapia estaria ocupando o lugar de Deus. Então eu resistia muito a um dom que tinha dentro de mim, de realmente parecer que eu consigo passar um raio-x na pessoa, eu consigo exortar na hora certa, eu consigo elogiar. E aí a gente fala aqui que é o Espírito Santo. É. Eu falo, gente, quem te falou o Espírito Santo? A pessoa, nossa, ele é seu amigo, ele é meu amigo, me Desse conta jeitinho. tudo, cuidado. Porque é o Espírito Santo, que como você sabe isso? Não fala pra você? Então, porque a gente tem um elo com Deus. elo disso. Porque Deus, né, o Jesus é onipotente. Que ele tem todo o poder, é onipresente, ele tá aqui, tá aí onde você tá falando. Amém. É onisciente, que ele conhece todas Tudo. as coisas. Glória a Deus. Né? Então a gente consegue ver Deus. Deus é o terapeuta de todo mundo. É. E ele usa você como terapeuta para Amém. tratar as vidas. Amém. E para curar feridas. E esse pastor, um dia ele chegou pra mim e ele falou assim, vá-se embora. Vai fazer o que Deus te chamou. Jura? As pessoas precisam ser curadas na alma. E ele foi um grande propulsor da minha vida ministerial com Deus e da minha profissão. E aí o que aconteceu? Quando isso aconteceu, como parecia que tinha cortado um fio invisível que me segurava. Eu comecei a ver, porque sempre esteve em mim esse dom, na qual as palestras que eu faço, eu sou convidada como palestrante, terapeuta, mas eu não tenho como eu não levar a espiritualidade. E quando eu sou chamada nas igrejas para ministrar, você já consegue levar? eu já consigo levar a parte terapêutica, o que muitas vezes dentro das igrejas não são tão bem recebidas. Isso. E aí, com esse dom, isso você trata coração e mente. Isso. Né? Porque tem gente que só trata a mente e não trata o coração. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Delega pra Deus o problema que é nosso. Porque... Deus quis assim, que eu fosse grossa, assim, mal educada e não quero falar com ninguém. Calma, calma, vamos moldar, calma, menos. Nós somos um vaso na mão do oleiro, que é ele, tá? Deixa eu moldar um pouquinho. E aí, sabe o que acontece? Quando Deus nos dá a garantia dos direitos de sermos filhas dele, isso dá um match perfeito, porque eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu sou dona daquele que morre morte de cruz e levou todas as enfermidades sobre ele. Só que daí, na hora que você pega a sua vida, você fala, cadê os frutos disso? Então você pode falar assim, não chegou o tempo de Deus. E talvez a gente esteja colocando na conta de Deus uma responsabilidade que você não fez a sua parte. É falta de perdão. É falta de renúncia, é abrir mão do ego e da vaidade. Só que isso dói, porque a jornada de dentro custa caro. Ou custa tudo. Mas melhor curar de uma vez só do que ficar a vida inteira não podendo desfrutar do que Deus deu. E então essa mistura da alma e do espírito foi o match que Deus me deu como um dom de levar a terapia com a Bíblia e a Bíblia com a terapia. Então eu hoje, com todo respeito a todas as pessoas da Bíblia, eu sou uma pessoa apaixonada por Maria Madalena. Sério? Sou apaixonada. Por quê? Porque eu acredito porque assim, a Bíblia não diz que ela é prostituta, a primeira coisa, né? Porque bom. só pra pôr um parênteses, mas a gente veio outro dia pra conversar disso. Mas eu gosto de Maria Madalena por quê? Porque em algum momento ela permite ser liberta de espíritos que a perturbavam. Então pode ser espírito sim, né? Tipo endemoniada, e ela permite Deus a libertar. Como pode ser os demônios que nós temos dentro de nós, que são os nossos maiores inimigos? Eu não treino todo dia porque eu amo, mas porque eu sou disciplinada e ele pode ser meu maior inimigo. Quando a Bíblia fala em Salmos, eu ponho a mesa na presença dos meus inimigos, ele não está falando do seu pai, sua sogra, seu marido. Ele está falando às vezes isso aqui, ó, a vaidade, o ego, a arrogância, a manipulação. Os 7 pecados capitais. A gula, perfeito, a luxúria, perfeito. Então tá aqui dentro. Então Maria Madalena permitiu aquele encontro com Jesus. E aí ela o segue sendo submissa ao mestre. E a Bíblia fala que ela e mais 2 mulheres bancavam o ministério de Jesus. Olha. Foram 3 mulheres
Que a Bíblia não é machista, tá? Adoro essa parte! Obrigada, vou falar muito isso. Foram 3 mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Nossa, olha. E ela que tem o primeiro encontro com Jesus, depois dele ressurreto, que foi a esperança da gente não sermos mais órfãos, mas sermos adotados de Cristo. E aí tem um detalhe tão lindo que eu acho da Bíblia, que é: a queda do homem veio através de Eva, e o resgate da humanidade veio através de Maria Madalena. As mulheres foram parte daquilo que se transformou em dor, se transformou em filhos. O que nos transformou escravos, nos trouxe a oportunidade de sermos filhos através de uma mulher chamada Maria Madalena. Que coisa mais linda. Então ela não é demais? É. E o homem que eu gosto, respeitando Paulo, que é o meu preferido em termos de discípulo, assim, de apóstolo, mas eu gosto muito de João Batista. João Batista é um nome para mim muito forte, na qual ele vem para preparar o terreno para Jesus. E hoje eu vejo que nós estamos nesse caminho, né, carregando um outro tipo de ministério, mas preparando o reino, porque o reino já está. Pena que nós estamos tão doentes. A humanidade está doente, a humanidade está... A humanidade está maldosa, a humanidade quer ver o outro mal, ela faz questão, sabe, que esfriasse o coração através do ódio. Mas aqueles que acreditam no reino, que prepara para a volta de Jesus, é aquele que corações de pais voltariam para os seus filhos e de filhos voltariam para os seus pais. A hora que a gente resgatar esses corações, pode esperar a volta do nosso Messias. Amém. Não tem Nós estamos como. aqui pra isso, né? E vamos comer um Unidas. pouquinho, só pra gente não ficar com fome? Porque Bom, aqui... como uma boa atleta... Olha lá. A mesa, aquela como boa atleta, eu vou no queijo. Bastante. Mas é melhor, né? Tudo gostoso. Agora me conta um pouquinho das suas viagens. Que história é essa? De ir pra Dubai, gente? Vamos um pouquinho comer e falar de viagem. De viagem. Você vai 2 vezes por ano? Como que é esse Existe... projeto? O Deus tem algo para nós, ele põe vigias de alguma maneira para cuidar da bênção, para ele nos chegar até nós. E através da internet, a Denise, essa mulher maravilhosa, me encontrou. Na internet? Ela já fazia a imersão dela em Dubai, sobre empreendedorismo, sobre mulheres visionárias, sobre mulheres de negócio. E ela sentiu na primeira imersão que faltava alguma coisa. E ela falou, acho que eu quero alguma coisa motivacional, ou alguma coisa mais ligada à inteligência emocional. E eu apareci para ela através da internet. Na internet? Eu achei que você conhecia ela aqui. Não, quando ela me chama e me faz o convite, eu falei assim, Denise, porque eu achei que ela estava me convidando como uma empreendedora. Eu falei assim, Denise, eu já tô com uma viagem marcada para Jerusalém, que era meu sonho, então agora não faz parte dos meus planos eu ir para Dubai, porque eu vou para Jerusalém. Ela assim, não, você não entendeu. Eu tô te convidando para ser uma palestrante do meu evento e eu quero te trazer para cá. Aí eu me trazer para cá. Não tô entendendo. Aí eu liguei pro meu marido, amor, é um trote porque é tráfico humano. Ele quer roubar meu olho azul. Quis ter olho claro bem agora, é algo fácil. Menina, de verdade, quando ela começou a conversar comigo, eu falei, Andy, se for tráfico de mulheres? E se for tráfico dos meus órgãos, meus olhos verdes? Acabou. Aí meu marido pegou e falou assim, mas será que o nível de trote tá desse? Eu falei, amor, não sei. Não falei mais com a Denise, porque eu fiquei com um pouquinho de verdade, de medo. Aí ela me insistiu. Falei, Denise, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um call, né, pra eu te conhecer, pra você explicar sobre o seu projeto, porque eu confesso que eu tô um pouquinho desconfiada. Aí entrei numa call com ela, foi amor à primeira vista, o coração se encontrou. Parecia que as almas tinham saudade da gente. Né? Como que Deus toca o coração de alguém lá em Dubai, e meu Instagram vai parar pra falando, meu Deus, como as pessoas falam, não acreditam em Deus, Deus toca a pessoa do outro lado do mundo. Isso. Aí ela contou a história dela, o marido dela trabalha com futebol lá em Dubai, ela explicou tudo como ela faz e falou assim, é só você falar assim que a gente emite a passagem. Aí eu falei, então vamos embora. Aí conversei com meu marido, eu sou casada há 19 anos com o Anderson, e nós entendemos que como era um evento de mulheres, não faria muito sentido ele estar indo, era muito novo, toda a experiência da imersão, eu não conhecia Dubai, eu já tinha ido uma vez para Dubai, mas a gente não tinha feito muitos passeios, então não tinha como eu saber se daria para ele estar junto e tal, e aí eu fui sozinha, e foi uma experiência maravilhosa. Foi quando ela conheceu o meu trabalho também, pessoalmente,
E aí ela tem me convidado e me contratado em todas as imersões. Aí eu fui de novo agora e a cada 6 meses ela faz. E agora em outubro eu volto de novo. Eu acho que eu tô querendo ir também. E assim, é uma experiência que os olhos precisam deslumbrar. É algo tão disruptível o que aquele povo nos ensina, principalmente eu sendo cristã, e eles tendo a cultura deles, a crença religiosa deles. Nós temos o Deus dos deuses, nós temos o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós não submetemos a 1/1000 daquilo que eles nos ensinam de amor pelo Deus deles, né? Por Alá. Então eu fiquei constrangida. E falei, que crente frouxa. Que desafio foi esse? Teve que ir lá pra aprender. Pra aprender, você acha? E sabe o que é mais interessante, gente? Lá tudo é o maior. E o primeiro, esse é o maior piscina do mundo, esse é o maior aquário do mundo, esse é a maior ilha artificial do mundo. Daí eles fizeram uma ilha artificial. Eles têm o maior jardim florido do mundo. Todos os insetos, pássaros, é tudo sonoro. Não tem bicho lá, não tem inseto, lá é deserto. Tudo que você ouve de pássaro na rua é caixinha de som. Olha, como que pode projetar tudo isso? Eles projetam tudo e nós temos o coração na mão. Nós temos a natureza que nos serve. O nosso tudo é natural, nós temos é de verdade o nosso, tudo. Deles é de mentira. E o que a gente faz? Nada. Mata, destrói, não fala cuida, mal, não cuida. Joga lixo, nada. Aí você sai de lá, você sai envergonhado, o crente que nós somos. Então, não valoriza o país que nós estamos, a cultura que nós temos, o clima que nós temos, a mata que nós temos, a Amazônia. O cheiro. Não, só pra você ter ideia, essa é a segunda vez que eu fui, saiu um anúncio, até que a gente até mudou a data do passeio de iate, porque ia chover. Dani, eles fazem chuva artificial. Eles têm um mecanismo, não sei explicar pra vocês, mas que sobe um salzinho que pesa a nuvem e faz chover. Quando eles querem. Quando eles quiserem. Tipo, aberta, botão, chuva. Nas estações do ano. Verão, outono, inverno. Eu queria só o verão, porque eu adoro o verão. Eu adoro o verão. Cai a folha, volta a folha. Som de passarinho, não som de passarinho. Nossa. E o que é mais lindo deles? Se você pode sonhar, você pode realizar. Nossa, Então, quanto aprendizado, né? Que você acha que é uma viagem, eu fiz uma viagem, mas você traz com uma bagagem, né? Você aprende quando você tá lá, né? Ah, mas isso é um sonho muito distante, isso é pra Dani Amorim, isso é pra Manuela Cabrino, não. Isso é pra todos que acreditam. Porque se você, a partir de ouvir isso, entendeu que não é pra você, vamos entender por que você tem essa crise de merecimento. Aonde foi que você travou, que você congelou lá na infância a ponto de achar que não é pra você? E aí você consegue chegar, é meio cirúrgico, né? Não é? É bem cirúrgico, igual o médico fala, porque eu tô assim, linkando, minha cabeça viaja, né? Você vai no médico, você tá com dor de garganta, aí o médico receita amoxicilina, 7 dias. Pra você deve ser tão difícil, né? Porque você não vai prescrever, né? A terapia é 6 meses, tá bem? Isso, pra você... E aí você, o processo, você faz uma avaliação, né? Em cada sessão melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho. E agora, quando chega alta, não é? E você vê que as pessoas pegam a psicanálise e permite você ter alta muito rápido. Isso é uma coisa muito positiva da psicanálise. Mas uma coisa muito interessante também para vocês entenderem é o corpo fala. O corpo é a parte visível da nossa alma. Então, o que é a alma primeiro? A alma são os sentidos, paladar, audição, tato. Então, uma mulher que foi abusada, um ser humano, um homem também já foi abusado sexualmente, ele tem memórias celulares no corpo. Então, quando ele vai ter relação sexual com a esposa ou com o marido, dependendo onde toca, ela tem aquela memória do abuso. Ela perde a libido na hora do sexo. Então, tudo isso são memórias de algum momento da vida, né? Então, todas essas memórias estão na alma, nos sentidos. Por que você come e não sente sabor mais? Porque você não está mais conectado com o seu sentido. A gente ouve música, mas a gente não está ouvindo. Você está cantando ali, daqui a pouco você nem sabe o que você está cantando. Aí você reflete, nossa, que música linda. Aí você fala, nossa, mas eu ouço essa música há tanto tempo. Os nossos sentidos estão perdendo a conexão com a gente. Então as nossas emoções, raiva, alegria, tristeza, nojo, felicidade, estão conectadas ali. E os nossos pensamentos, que são baseados em crença, na política, na religião, em tudo aquilo que você foi inserido, sua nacionalidade. Isso está aqui dentro.
Isso daqui, de alguma maneira, tá falando, não tô bem, não tô bem, não tô bem, não tô bem. Enquanto ela não é ouvida, ela vai dando sinais no corpo. Eu ia te perguntar agora, você acredita que as feridas da alma, né, somatizam no corpo, e algumas doenças que falam, ai, né, sai um monte de matéria, câncer é porque é isso, dor de ouvido é isso. Você acredita nisso? Acredito. Eu até que eu sou formada em medicina germânica, eu sou uma facilitadora da medicina germânica, porque às vezes a minha paciente tá lá, eu vejo que a unha dela tá toda roidinha. Olha, que olhar, meu, cuidado, paciente, Manuela Cabrino. Como você atende, liga a câmera, você tá assim, você tá assim, você tá assim. Ela, nossa, ela não dormiu bem que ela tá assim. Foi tão engraçado, um dia eu tava atendendo uma paciente, ela quis começar, a gente tava num assunto, ela entrou no assunto da paternidade. Foi coisa de 30 segundos, ela falando do pai, ela pegou o papel higiênico e falou, nossa, minha rinite atacou. E começou, e ela começou a ficar fanha de tanto que ela ficou congestionada, assim. Você já ligou. Aí a pessoa não tá ouvindo o corpo dela. Aí eu pergunto, alergia ao pai, aí você começa a conectar o que aquela alergia tá causando, o mal-estar. E vocês podem perceber que muitas coisas que a gente passa, não existe acidente para terapia. Você não fica doente à toa, você não pega dengue à toa. Tudo tem um significado por trás daquilo. E eu falo até indo de novo com Deus, né? Eu falo às pessoas, né? É na hora que Deus quer. Não é? Às vezes assim, isso né? também. Eu sempre falo isso. Também. Eu posso até, às vezes, eu fico pensando, eu não posso falar tantas coisas, porque a pessoa fala assim, igual morreu de Covid, era um atleta, mas eu não tenho. Isso sim, isso né? super verdade. Eu falo, gente, mas se alimentava bem, né? Ai, teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante, né? Foi no tempo de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer, Dan? Depois a gente conversa isso também meio que óbvio, mas assim, uma pessoa vai e quebra a perna. Às vezes foi um acidente. Não, ela precisava parar. Ela é uma workaholic, não sabe parar. Olha. Não sabe falar, eu preciso me cuidar. Um recadinho. Aí tropeça, cai, machuca. Pelo menos agora eu tenho uma boa justificativa. De que tudo tem um propósito, né? Tudo que acontece na vida. E aí eu vou lá no versículo, porque eu tenho que linkar em tudo dai graça. E dai graça. Aí você... Até na dificuldade? Até na dificuldade. Oxe. Tem que dar graça em tudo, dar graça. Porque é a forma que a gente vê, né? Exatamente. Eu tenho vontade muito de ir para Jerusalém, dos lugares. Eu queria que você falasse dessa experiência, alguns lugares que te tocou mais ou não. Se você iria de novo. Sim, perfeito. Não, como tá hoje o mundo, né? Inclusive, eu só não fui agora dia 4 de abril, por causa da minha agenda terapêutica. Mas a agência que eu fui da outra vez fez uma viagem solidária pra gente ajudar a recuperar Jerusalém, né? Então, foi uma viagem realmente só pelo custo para que a gente fosse como voluntários. Então, foi uma viagem bem linda. E eles voltaram 2 dias antes do ataque. Olha. Bom, quando eu fui para lá, foi em junho do ano passado. E era um sonho de verdade, e aconteceu algo muito lindo na minha vida com essa viagem. Eu queria muito ir com o pastor Jairinho e com a pastora Cassiane. Eles são pastores que me ensinam muito biblicamente. Eles têm base teológica, que é o que eu gosto muito. Quando eu fiquei sabendo da viagem, já tinha esgotado as vagas. Então eu liguei na agência e entrei numa lista de espera. Então eu comecei a orar. Jesus, a minha vaga. Oração pode tudo, segredo. Oração pode tudo. Jesus, vai pôr mais um ônibus ou alguém não vai? Eu sei que eu vou. Será que alguém tô agradecendo já. Isso, é isso que eu acredito. Será que alguém comprou só para reservar meu lugar? Como que foi isso? Tal. Enfim, o tempo foi se passando. Começou a chegar a data da coisa e nada de eu receber a minha vaga. Um dia, faltava uma semana para viagem. Eu estava lavando a louça do almoço, as crianças tinham acabado de almoçar, e na minha pia da cozinha tem uma janela. Eu olhei assim e falei, Jesus, é tanto meu sonho ir para Jerusalém, só que se eu tiver que ir para Israel, tem que ser agora, porque eu tô falando de uma viagem internacional. Eu tenho filhos, eu tenho pacientes, eu tenho uma vida, eu tenho looks, tá doido? Não é assim, né? Vamos organizar. E como que eu vou se não for, imediatamente? Tem que acontecer. Falei, pô, Jesus, mas também é uma paulada, né? Será que agora é a hora? Né? Agora que eu tô reconstruindo. Eu gosto disso, conversa com Jesus, que às vezes as pessoas... Nossa, eu converso todos os dias com Jesus, toda hora, e aí, o que você acha, né? Parece aquela pessoa louca conversando, e eu converso com Jesus o dia inteiro. Assim, né, E quando acontece, eu falo, lembra que eu conversei com você? É, assim mesmo. E ele manda a resposta. Ele manda a resposta, tá? Você tem que ter fé que ele vai te responder, mas é no tempo dele. Aí, eu tava ali, eu falei, Jesus, mas eu tenho que ir, mas é caro, será que é o momento? Na hora que eu tava terminando, de verdade, eu lembro o prato, tudo, que eu fui colocar o prato no escorredor, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim pra mim, filha, o que você quer?
Porque em coisa de 30 segundos eu disse que era meu sonho, que eu queria, mas será que era a hora? Eu mesmo estava em dúvida, porque quando é a hora, não importa quanto custa. Quando você tem sonho, não importa. Aí peguei aquilo e falei, aí eu ouvi a voz do Senhor, filho, o que você quer? E aí veio uma passagem bíblica no meu coração imediatamente que eu quero deixar para vocês, que é do paralítico do tanque de Betesda. Quando Jesus se apresenta e chega até esse paralítico, ele fala para o paralítico, o que você quer? Só que ele era um coxo, todo mundo sabia que ele era coxo, inclusive Jesus, porque era só olhar. E a resposta do coxo foi, ô moço, eu não tenho ninguém para me pôr na água. Porque essa passagem mostra que existia um lago, que toda vez que o anjo tocava na água, o primeiro que tocava na água era curado. Então, por ele ser coxo, ele nunca chegava primeiro. Então ele falava, 38 anos eu tô aqui, viu moço? E ninguém me coloca lá na água para tocar. Como assim? E aí Jesus olha para ele e fala assim, eu perguntei o que você quer. Não é desse jeito, eu tô parafraseando, não, mas se ótimo. vocês lerem... Com didática, ótimo. Eu perguntei o que você quer. E veio imediatamente, na hora que eu falei o que eu queria, ser curada do ser coxo. Aí eu falo, mas não tem ninguém para me pôr na água. Eu quero ir para Israel, é meu sonho, mas eu tenho que pagar. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Na hora que ele falou aquilo, eu falei, Jesus, se eu então posso pedir algo para o meu pai, eu quero ir para Israel, independente de quanto custa. Olha, Deus estava esperando você falar isso. Que às vezes as pessoas falam, eu preciso que que você fale o que você quer. Deus até sabe, porque Deus é o nosso pai, gente. O pai sabe tudo. Pai lê a nossa mente, né? Mas eu preciso que saia da sua boca. O que você quer? E Deus, você acha que ele precisa de condições? Jamais. Enfim, isso aconteceu na terça. Quarta-feira eu tô atendendo uma paciente por volta de umas 2h40. Sobe uma mensagem no meu WhatsApp, o nome da agência. Aí eu falei, por que ela tá me mandando mensagem agora? Falei pro meu paciente, você me dá 1 minuto que eu preciso ler essa mensagem. Peraí, para um pouquinho. Aí tava lá, tem um casal não pôde ir, essa vaga está disponível, você é a primeira da lista. Aí eu falei pro meu paciente, moço, encerra a sessão, você teve alta. Te dou alta imediatamente, obrigada. Expliquei pra ele, minha filha, vai lá resolver isso agora. Desliguei. E você viu que ele me pagou a sessão? De tão lindo. Foi tão lindo, porque acho que foi tão lindo, foi tão de verdade, assim. Aí eu peguei e mandei mensagem. Então, é pra um casal, é pra 2 pessoas. Meu marido não podia ir por causa do trabalho. Imagina, em 1 semana ele não tinha como fazer isso. Falei, ferrou, né? E aí? Aí, Dan, eu falei, pela primeira vez na minha vida, eu falei, Jesus, se o Senhor me deu a bênção, o Senhor vai me dar completa. Pra quem que eu vou ligar agora e falar, viu, você tem X disponível? Vamos pra Jerusalém, tipo, igual ali, vamos ali. E as minhas amigas, a maioria são casadas. Pra Israel com o marido, são casadas, tem filho. Como que eu ligo? Porque uma coisa é o sonho ser meu. Enfim, Deus tinha uma pessoa na lista de espera que o marido também não podia ir, porque tinha que ser mulher também, né? Porque era quarto duplo. Você não conhecia? Não conhecia, conheci lá e foi uma companhia maravilhosa. E então, tipo, o meu milagre já começou ali na jornada, entende? E eu tinha uma quantidade de dinheiro guardada. Eu sou uma pessoa muito... eu administro muito bem o meu dinheiro. Dan, depois que eu voltei de lá, eu não sei te explicar o que aconteceu na minha vida financeira. Deu um boom. E Deus falou assim pra mim, eu não quero mais que você guarde dinheiro. Querendo... peraí, deixa eu... Eu não quero mais que você guarde dinheiro achando que pode acontecer alguma coisa de ruim. Porque na pandemia eu sofri muito, né? Eu só fazia palestras na época, eu tinha deixado meus pacientes. Você não fazia atendimento? Aí eu voltei pro atendimento que eu tinha aqui, só que até então onde que tá a Manuela? Como que as pessoas vão saber que eu tô aqui? É porque a pandemia pegou o povo de calça curta, né, Dan? E aí foi quando eu comecei aí eu voltei mais pra terapia clínica. Eu não quero mais que você guarde dinheiro com a intenção de se acontecer alguma coisa. Eu quero que você guarde porque você é uma pessoa frutífera, mas não de medo de acontecer. Então nós fazemos a coisa certa com a intenção errada. Casar é certo, mas você pode casar com a intenção errada, que é ter um pai em vez de um marido. Jejuar é certo, mas você pode fazer com a intenção errada, que é barganhar com Deus. Então guardar dinheiro é certo, só que a minha intenção era errada. E se acontecer alguma coisa? Inclusive, quando eu voltei, eu tava com uma dor no útero muito forte. E fui no médico, e o meu médico olhou meus exames e falou, existe uma alteração. Talvez pode ser um tumor no seu útero, na sua bexiga ou na sua vesícula. Nós vamos fazer primeiro eu quero que você refaça para ver se é a contaminação. Fiz, não deu contaminação, deu mesmo uma alteração.
Então agora nós vamos fazer tais exames pra gente ver o que está acontecendo aí dentro. Só que esse processo de exame, um laboratório pode um dia, depois de 3 dias que você pode o outro, aí você tem que tomar não sei o que lá. Parece besteira, mas demorou coisa de 30 dias, 25 dias ali, todos os exames até eu levar pro médico. Eu fiz bastante exame. E aí, nesse processo de 25 dias do milagre, que é de novo a jornada para o espetáculo, um dia eu estava na igreja, eu falei assim pro meu marido, amor, se esse tumor for maligno, ele não veio para a morte. O Senhor vai curar muita gente e vai resgatar a Manuela de um jeito que eu não consigo imaginar. Eu tenho certeza absoluta que ele não veio para a morte. Mas amor, se eu ficar doente, como nós vamos fazer? Como que nós vamos pagar? Você se emociona até hoje, né? Que você lembra. Porque aí eu quero mostrar algo para vocês. A gente limita Deus às experiências que nós tivemos no terreno. E de alguma maneira, o meu pai, com todo o amor que ele soube nos dar, eu só não soube receber, a parte financeira é algo que faltava muito, Dan. Então, por isso que você... Eu tiro de Deus. Então, assim, eu creio que um Deus cura, mas a minha limitação por causa da minha paternidade era tão grande com o dinheiro que eu achei que Deus não ia me arrumar o dinheiro para isso. Só que lembra que eu te disse que eu tinha um dinheiro guardado para eventuais problemas? E agora que eu gastei em Israel? E agora, Maria Mateus? Deus. Blim, blim, blim. E agora que eu não tenho mais para as emergências? Foi quando ele falou, você não precisa. Eu não quero que você guarde dinheiro para emergência. Eu quero que você guarde dinheiro para frutificar. E aí veio o diagnóstico, foi benigno. Eu trato ele, sou supervisionada pelos meus médicos. Mas o que eu quero mostrar é que a gente deixa Deus do tamanho da nossa paternidade terrena. E não é justo com esse Deus tão grande limitá-lo a uma experiência tão pequena. Quando a gente fala, ele é médico dos médicos, né? Tudo é ele, não adianta. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Agora eu queria, para encerrar, eu queria agradecer, eu queria deixar uma mensagem, que você deixasse uma mensagem da importância de fazer terapia. Mas é quando a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, tem alguma como ler um livro, ler a Bíblia, que recado você pode dar? Eu não tenho dinheiro. Ou assim, outra coisa, eu não preciso, eu estou bem. Você consegue passar um recadinho para todo mundo que está vendo, da importância de fazer terapia, da importância de você tirar um minutinho do seu dia, de você respirar fundo, de você pôr um louvor, uma música que você gosta, ou você ler a Meditação, Bíblia, isso. né, você meditar, tirar um tempo para você, né, fazer a unha, uma caminhada, um cabelo, ler um livro. Daí a gente tem que passar isso para a pessoa. Se você fizer isso, você já está fazendo uma terapia. Isso, A importância que seria que você falasse para as pessoas da terapia. Claro. Primeiro que a terapia ela sempre foi muito preconceituosa. Ela vem, né, de uma geração muito preconceituosa. A pandemia abriu um leque para isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós somos uma tricotomia de corpo, alma e espírito. A parte espiritual é aquilo que você acredita, né? A sua espiritualidade. A alma é o elo entre o espírito e o corpo. Então o corpo é essa matéria. Por isso que eu falei, como que tá teu corpo, quais remédios você toma, eu vou falar como que você está. Como que sua alma tá através dos remédios que você toma. Então, sua parte financeira, seu relacionamento, seus filhos, toda essa parte da matéria, que é o corpo, ela passa por promessas que Jesus já deixou para nós lá na cruz do Calvário. Então, por que se ele é dono do ouro e da prata, eu passo por tanta miséria? Se ele levou as enfermidades, isso, porque eu tô doente. Então, o seu corpo revela os frutos daquilo que você não está desfrutando no espírito. O que isso significa? Um elo furado, chamado alma. É aqui que tem vazamentos, que todas as bênçãos espirituais, quando passa por esse elo, vazam e não se materializa. E o pouco que consegue passar, é o pouquinho aí que você está desfrutando. Então, o que a terapia faz? Ela vem aqui nesse elo e vai fechando os buraquinhos. Para que todas... É o remédio, né? É o remédio. É o remédio. Vai passando aqui, vai curando, e aí toda a bênção que está aqui passa pela alma sem vazamento e chega no corpo. Então, a parte espiritual alimenta o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais, que temos uma alma que habita num corpo. Então, se vocês não olharem para a alma, que são as suas emoções, esses seus pensamentos suicidas, depressivos, crise de ansiedade, depressão, transtornos. Todos os transtornos, né? Hoje a bipolaridade está muito em alta, o burnout, tudo isso está muito alto. Então, quando você pega tudo isso daí, você analisa aqui como chama? A alma. Então, no espírito tá
a Bíblia, a meditação, essa conexão que vocês têm no corpo, o cuidado com a alimentação, o cuidado num cabelo, fazer um cabelo, se cuidar, fazer uma atividade física, gerar bons hormônios, né? Que isso é muito bom. E A Alma é um livro terapêutico, ele fala exatamente dessa tricotomia de corpo, alma e espírito, e que eu mostro o que está na alma e o que está no espírito, que a gente coloca no mesmo balaio. Então é algo que financeiramente você pode ter acesso e desfrutar de uma amplitude de consciência. No meu Instagram tem bastante material que eu falo de forma terapêutica também para ajudar. E se você não tem condições, saiba que tem alguma coisa errada. Isso já é um sinal que tem algo errado. Porque nós precisamos desfrutar das coisas. A pergunta que eu deixo é: por que você não está desfrutando? Porque é possível conectar a muitas dores e falar: é possível. É possível. E até ler a Bíblia, né, uma terapia, né? Vamos ler a Bíblia mais, gente, Nossa. né? Que a Bíblia é um livro universal, a gente não leva placa de igreja, fala: a igreja somos nós. Isso, é como eu trato as pessoas, é como eu trato o meu semelhante. Não é placa, a igreja aquela, né, ou eu que eu vou, não. A igreja somos nós, é como você. Então, ir à igreja é uma terapia. Isso. Você está tirando um tempinho pro seu espírito. Pro seu espírito, que derrama, que nutre, que alimenta. Assim como você se vê na alma, assim você é. Então, se você se vê uma derrotada, você tá certa. Se você se vê uma gorda, você tá certa. Se você se acha um bandido, você também tá certo. Porque assim como você se vê na alma, assim você é. Só que a esperança que Paulo nos deixa falando para a igreja dos Romanos é: renove a tua mente, que tá na alma, para desfrutar do que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, a condição para você desfrutar do que é bom, perfeito e agradável tá nessa metanoia. De encontrar, de assistir um podcast como esse, como os outros que a Dani tem, de acessar esses lugares, dessa família que transborda tanto amor, tanta conexão, e falar: é possível. Aqui tá o livro, gente, que coisa mais linda. Ela pagou uma modelo pra ficar na capa, né? Ela falou: os meus olhos, modelo bonita, ela mesma. Coisa mais linda. Como você chegou nisso? Quem é você? Que é bem a terapia, é isso. Compre um livro pra fazer. E eu vou falar em primeira mão o nome do meu segundo livro. Primeira vez que eu vou falar. Spoiler, adoro. Vou voltar com ele aqui, hein? Jesus me deu em Israel, por sinal. Chama Quem é Ele? Ai, que lindo! Através de uma visão. Ele está sendo terminado, eu tô digerindo ele através do meu espírito, né? Uma conexão do meu espírito com Deus, para que as pessoas conheçam um Jesus de amor. A religião, infelizmente, apresentou um Jesus muito triste. Exatamente. Deus é amor, né? Ele não é placa, né? Ele não é imagem, né? Ele não exclui, ele não rejeita. Não julga. De jeito nenhum. Então, que Deus me capacite para eu trazer com mais propriedade esse Jesus que eu conheço. É isso. Gente, que conhecemos. Essa entrevista está sendo à noite e tem uma xícara de café. Só como é à noite, não tem café. Cadê o café, Carol? Cadê o café? Café, Carol? Gente, mas é chique assim. Aqui! E o meu café está o nome dela. Você acha que é qualquer café? Não, é o café da Daniela. A gente vai pôr uma água assim. Aqui, põe a champanhe. Vou estourar champanhe. Gente, só pra eu fazer de olha chique. Olha aqui, de chique. Água com canela. Isso é um negocinho lá. Cardamoma, estrelado, tudo. É esse café que você tem que tomar. Café com a Dani. Separei um presentinho pra você da minha loja de joias, uma letra M, pra você brilhar e arrasar. Olha que coisa linda. Riviera, você é tão chique. Você é uma mulher muito chique. Até as joias dela é chique, gente. Uau, olha que lindo. Pra ela usar esse M. Eu adoro letras, bordados com letra, nomes. Maravilhoso. Eu gosto muito. Nossa, e aí, que honra. Porque a minha loja de joias leva a palavra de Deus, né? A missão é levar a palavra de Deus. Então, ou é o Pai Nosso, ou é o Espírito Santo, é o ouro. A letra da pessoa, que é o nome, né? O seu pertencimento, né? Uau, que mensagem. Então, que Deus abençoe sua vida Amém. através da minha Nossa, me senti muito honrada. Imagina. E eu quero agradecer. Eu quero deixar aqui o arroba, o canal, né? A gente vai estar aqui fazendo. Essa é a terceira entrevistada. Aqueles top. Que delícia. Agradecer você de se disponibilizar de vir aqui. Eu sei que é longe pra você vir. Agradecer sua filhota, que é uma mini Manu. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus prospere todos os seus sonhos. E que esse seja o primeiro de muitos. E você é muito importante na minha vida. Você também na minha. Obrigado, gente. Beijo, tchau.